Escuta uma coisa muito importante que tu precisa ouvir agora. E eu te peço a tua atenção para você analisar o que vai ser dito para você aqui. Meu trabalho aqui é levar à luz o esclarecimento espiritual para você. Eu trabalho os conceitos e os preceitos de Deus. Eu trabalho sempre levando a verdade de Deus, combatendo, refutando, protestando, condenando, reprovando tudo que é colocado como de Deus que não condiz com a verdade de Deus revelada para nós, o Evangelho de Cristo. Então, eu estou trabalhando esse meio, esse princípio, esse caminho aí. Estou nem aí com a tua religião, estou nem aí com a tua política, estou nem aí com o teu modo de viver, estou nem aí com a tua escolha. O meu trabalho é levar o esclarecimento da verdade. De onde está as trevas reinando. Eu tenho que levar a luz. Aonde as trevas estão reinando, como luz que eu sou, eu tenho que iluminar. Eu tenho que levar a luz. Eu tenho que trabalhar o esclarecimento da palavra de Deus. Foi para isso que o Senhor Jesus me vocacionou. Eu não busquei fazer curso de teologia para aprender a pregar a palavra de Deus. Eu não fui fazer seminário para aprender a pregar a palavra de Deus. Eu não busquei oportunidade dentro de igreja com pastor para estar em posição, para ser consagrado pastor, obreiro, profeta, para pregar a palavra de Deus. Isso foi dado pelo próprio Deus a mim, direto a mim. Foi dado a Deus direto para mim, o dom que Ele me deu, a vocação que Ele me deu para o ministério da palavra, a vocação de evangelista, para o cumprimento do ministério que Ele me deu na palavra, ministrando a palavra. Foi para essa finalidade. Levar a luz aonde as trevas estão reinando. Trabalhar o esclarecimento de Deus, aonde a obscuridade do diabo está impedindo as pessoas da verdade, aprisionando e tirando as pessoas da direção de Deus. Então venha cá, por favor, escute um pouco o que eu vou agora expor para você. Escute o que eu vou expor para você. Você é discípulo de Cristo? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você é discípulo de Cristo? Sou, irmão, creio em Jesus, sou da igreja. Beleza. Você já está errado, porque ser discípulo de Jesus não é ser de igreja nenhuma. Amém? Pronto. Eu quero agora que você entenda. Se você é discípulo de Jesus, quem é discípulo de Jesus vive com a vida fiel, guiada por Cristo, aonde? Por onde? Não, você diz que é discípulo de Jesus. Você está vivendo sua vida fiel, guiada por Cristo, aonde e por onde? Quem é discípulo de Cristo, a vida dele tem que ser guiada e vivida, dirigida pela palavra de Cristo. Concorda comigo ou não? Se você concorda ou não concorda, é um direito seu. Mas o que prevalece é a verdade que eu prego. O próprio Jesus vai dizer isso. Discípulo dele é quem guarda a palavra dele. Discípulo de Cristo não é quem está nessa, naquela ou naquela outra religião, com a sua vida escrava, devota e consagrada, vivendo as crenças e os dogmas do legalismo religioso. Discípulo de Cristo é quem está na palavra dele. É isso que ele prega. É isso que ele fala. É isso que procede. Essa é a verdade. Amém? Vamos lá. Você é discípulo de Cristo? Você está com a tua vida no entendimento, vivendo a tua fé principiada, dirigida, firmada, alicerçada em Cristo, na palavra dele? Tá? Tá não. Eu sou logo assim, porque eu estou pregando aqui para desmascarar a mentira que você está vivendo. Você é religioso. Eu estou aqui pregando, eu não estou aqui com mimimi, mas. Eu sou logo objetivo e direto. O meu objetivo aqui nessa rede social, onde eu estiver, é ser luz. E o trabalho da luz é condenar as trevas, levar o esclarecimento, reprovar as obras infrutuosas das trevas e condená-las. Você que diz que é discípulo de Cristo, eu vou te mostrar agora que você não é, porque o que você vive, pratica, entende, é ensinado, está sendo formado
não é o que Cristo ensina, não é o que a palavra de Cristo nos guia. Vou te mostrar, calma aí. Vamos lá. Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e pratica, eu comparo como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Jesus não está falando de uma casa literal de tijolo, areia e cimento. Jesus está falando da vida daqueles que estão em Deus, edificada em Cristo. A minha vida com Deus, em Deus, só pode estar firmada, edificada, alicerçada em Cristo, na palavra dele. Ouvir é conhecer e praticar é caminhar por ela. A pergunta é: você tem ouvido a palavra de Cristo? Você tem praticado a palavra de Cristo na tua vida e no teu viver? Aonde tu estás? O que é que tu estás ouvindo? O que é que tu estás ouvindo? O que é que tu estás ouvindo? Qual a tua regra de prática de fé em Deus? O que tu está vivendo, praticando? Aonde tu estás colocando, centralizando, consagrando e devotando tua vida e teu viver? Aonde, por onde tu estás praticando o quê? Se é, será que é a palavra de Cristo? Aleluia. Isso é muito sério, irmão. Tem que chamar a atenção desse povo, tem que levar a luz diante das trevas, tem que aborrecer as trevas, condenar a mentira e pregar a verdade. Jesus vai dizer assim, João 8:31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Aleluias. Discípulos de Cristo é quem guarda a palavra dele. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ortoga a missão aos discípulos de pregar e ensinar para o povo o evangelho, Jesus vai dizer: vão por todas as nações, povos, em todos os lugares, ensinando as pessoas, fazendo discípulos, não para eles. Jesus não mandou Pedro fazer discípulo para ele, da igreja dele e do ministério dele. Jesus não mandou Paulo fazer discípulo para ele, da igreja dele e do ministério dele. Jesus não mandou nenhum apóstolo fazer discípulo para ele, igreja para ele, colocar o povo servindo a ele no ministério deles. Não. Jesus disse: vão por todas as nações pregando o evangelho, ensinando as pessoas a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. O que vocês devem ensinar para o povo é o que eu tenho orientado a vocês. É o que eu tenho mandado vocês pregar. Não é o que vocês querem. A doutrina já foi dada. O ensino para o povo já foi dado. Vocês têm só aqui pregar. Para o povo conhecer, escolher, praticar e viver. Vocês não são chamados para fazer ninguém viver para Deus, não. Jesus não chamou os apóstolos para abrir igreja e colocar o povo dentro de regra, de norma, como se fosse para Deus, obrigando o povo dentro da igreja a viver como se fosse para Deus. Não. Jesus mandou os apóstolos, deu a incumbência, deu a responsabilidade, enviou, capacitou, preparou os apóstolos para pregarem o evangelho, ensinar ao povo aquilo que os apóstolos receberam de Cristo. Era isso que eles tinham que passar para o povo, as palavras de Cristo. Não conceitos, princípios, conservadorismo de credo religioso, de religião, de preceitos, de valores de homem. É o evangelho. Jesus mandou fazer discípulo para ele, não para a igreja, não para líder religioso. Jesus não mandou ninguém criar seu rebanho, sua igreja, que é a minha igreja, que é o meu rebanho. Você está fora, você está prevaricando, você não é discípulo de Cristo, você é mercenário. Você buscou causa de ganho, você deixou a cobiça, a avareza, a ganância, a busca de interesse, sua causa de ganho, tirar você do fiel, da fidelidade a Cristo, da direção de Cristo. Você viu a oportunidade e criou seu negócio e tomou o povo de Cristo para você e fez do povo negócio e levou o povo à maldição, a viver uma vida perdida de Cristo. E você deixou de formar discípulos para Cristo e está procurando agora formar discípulos para você. Propriedade sua dentro da sua igreja. É isso que esses homens aí, que dizem que é de Deus, estão fazendo. Discípulos para eles. Formando o povo robô do sistema igreja deles.
E não estando levando o povo a ser discípulo de Cristo, porque não estão ensinando de Cristo. O que o povo está aprendendo é viver o legalismo religioso de igreja, escravizado no ativismo, no compromisso, nas obrigações, aonde estão presos, escravizados com suas vidas. Jesus mandou os discípulos, os apóstolos, pregar o evangelho, fazer discípulo para Cristo. Jesus nunca disse a ninguém: olha, obedeça a palavra de ciclano, fulano e beltrano. É a palavra dele. Jesus disse: se vocês guardar as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. O que é que o povo hoje está debatendo e discutindo aí? A doutrina de Calvínio, a doutrina de Armínio, os princípios da igreja A, igreja B, porque aqui nessa igreja é assim, a regra é essa, quem quiser viver aqui é assim, e o povo está lá, escravizado e vivendo, achando que é para Deus. Quem quer viver para Deus tem que sair fora da igreja, porque o caminho da vida com Deus, o meio da vida com Deus, o meio de viver a fé em Deus não é dentro de nenhuma dessas igrejas. Se você quer insistir nessa mentira, fica aí preso, perdido, e no final vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno, por não ter dado ouvido à verdade enquanto foi advertido para sair da mentira. O povo está aí debatendo seus preceitos, seus valores da sua religião. É a doutrina do fulano, do ciclano e do beltrano. Jesus não mandou seguir doutrina de ninguém. É tanto teólogo formando ensino, formando doutrina, criando sabedoria, criando visão, revelação, criando meios, e o povo tudo desviado de Cristo. Porque Jesus não mandou ninguém estar subjugado a uma regra, uma norma, uma obediência cega a nenhum credo, nem dogma, nem doutrina, nem ensino, nem preceitos de homem nenhum. Jesus nos advertiu, Jesus nos convidou, Jesus nos chama a viver nele, para ele, seguindo, guiado, confiando, praticando a palavra dele. Discípulo de Jesus é quem está na palavra de Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu creio nessa palavra. Eu sou discípulo de Jesus. Eu creio nessa palavra, que me leva a entender que Jesus é o único caminho por onde eu tenho a vida com Deus para a eternidade com Ele. Eu não preciso de nenhum outro meio. Eu não preciso de nenhum outro conceito, nenhuma outra forma que digam que tenho que fazer para chegar a Deus. Eu creio na palavra de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus, tem a vida com Deus, se não for por Ele. E é nele que eu estou para ter essa vida com Deus. E eu tenho essa vida com Deus, tenho a convicção, tenho a certeza, a alegria. Minha alma está guardada nesta vida com Deus, por meio da fé em Cristo. Porque esta é a palavra que Ele disse. O que é que o povo hoje está aprendendo? Se não tiver ali, aqui, acolá, não tem vida com Deus. Já estão saindo da palavra de Jesus. Você que acredita que seu entendimento está levando você a viver ali, escravizado, subjugado, para entender que a vida com Deus é ali, naquele ambiente, você já está desviado de Cristo, perdido do entendimento de Cristo, porque você está seguindo outros preceitos e não o que Cristo ensinou. Você não está na palavra de Jesus. O que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: nem monte, nem templo adorarão ao Pai. O lugar de adorar a Deus não é em nenhum ambiente restrito. Pode ser templo, instituição religiosa, pode ser monte, lugar sagrado, pode ser onde for que digam que Deus está ali. Não tem valor isso, porque Jesus não ensinou isso. Eu creio na palavra de Jesus. Eu sou discípulo de Cristo. É por isso que eu não fico escravizado dentro de templo, nem monte, e nem vivo minha vida dentro de ambiente buscando a Deus, para adorar a Deus, porque Jesus não ensinou isso. A minha vida de fé em Cristo, ela é vivida na palavra de Cristo. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é em lugar, em ambiente, é na sua vida, no seu viver, em espírito e em verdade. Gente, analise sua vida de fé em Deus, para ver se você está nessa fé verdadeira, porque a fé verdadeira em Deus é pelo princípio de Cristo, a palavra que Ele ensinou. Cristo é o alicerce, é o fundamento desta vida de fé em Deus. Não é um ambiente, nem credo, nem dogma dentro de religião que vocês vivem. Você tem praticado a palavra de Jesus? Você é cristão verdadeiramente? Porque o cristão é o seguidor de Cristo que vive praticando a palavra de Cristo na sua vida, no seu entendimento. Ele preserva, ele se mantém, ele é fiel, ele é zeloso, ele é praticante, ele é devoto da palavra de Cristo que está no seu entendimento. O religioso da religião cristã, ele é devoto, ele é fiel, ele é zeloso, ele é praticante da vida de igreja, dos trabalhos de igreja, das crenças, dos dogmas de igreja, do zelo,
da formalidade de igreja. Há uma diferença. Para você ser discípulo de Cristo, tem que estar em Cristo. Para você ser um religioso vivendo a religião cristã, tem que estar na religião. Cristão, discípulo de Cristo é quem guarda e pratica a palavra de Cristo. Sabe por que eu não me escravizo em trabalho de igreja como se fosse obra de Deus? Sabe por que eu não vivo minha vida aprisionado, escravizado, compromissado em cumprir tarefa, trabalho, obrigação de igreja como se fosse obra de Deus? Porque Jesus não ensinou isso. A palavra de Jesus não ensina isso. Jesus disse que obra de Deus é Ele, a quem nós devemos estar vivendo com fé. Não é obra dentro de nenhuma tarefa, dentro de nenhum ambiente religioso, de nenhuma denominação. Obra de Deus é Ele. Jesus vai dizer isso quando alguém pergunta o que é a obra de Deus para que façamos. Jesus vai dizer, a obra de Deus é que creiam naquele que Ele enviou, o próprio Cristo. Então Jesus não disse a ninguém, não orientou ninguém. Sabe por que eu não vivo minha vida escravizada dentro de igreja como se fosse para Deus? Porque Jesus não ensinou isso. A palavra de Jesus não nos leva a isso. Jesus não disse vá para a igreja para ser de Deus. Viva na igreja, pratique obra da igreja, esteja na igreja. Ele disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim. Jesus não disse, você tem que estar na igreja para Deus te abençoar, te dar casa, carro, te contemplar, te dar vitória, te dar bênção. Não, Jesus disse, se vocês estiverem em mim, olha, irmãos, seja discípulo de Cristo, se converta da mentira do diabo, conheça o que Cristo ensinou e coloque sua vida firmada e alicerçada na palavra de Cristo. Olha o que Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Jesus não disse, vá para a Igreja Universal fazer a campanha da vitória para Deus te abençoar. Vá buscar a cura, o milagre dentro do culto, do pacto da vitória nas igrejas evangélicas. Jesus não disse isso. Jesus não disse, você tem que estar dentro de uma igreja para Deus te abençoar, porque lá é a oficina de Deus. Veja o que os homens criam, irmão. Olha as mentiras que os homens criam. Não, a igreja é a oficina de Deus. A igreja é o hospital espiritual. Veja quantas mentiras eles pregam para manipular sua mente. Jesus não ensinou nada disso, irmão. Jesus não mandou tu ir para o hospital. Jesus mandou tu seguir a Ele, porque Ele é quem cura, direto para a cura, não para o hospital. Ele é o médico, Ele é o lugar, Ele é o centro. Aleluia. Para a tua vida estar em Deus, não é ambiente. Veja quantas mentiras vocês estão vivendo dentro de igrejas pensando que estão sendo discípulos de Cristo. Dentro de igrejas pensando que estão vivendo para Deus. Dentro de igrejas pensando que estão fazendo a obra de Deus. Dentro de igreja pensando que estão guardados, seguros na salvação de Deus. Veja como vocês estão perdidos. Irmãos, acorda, desperta. Eu estou aqui compromissado com o reino de Deus, pregando a verdade. Isso vai aborrecer você? Vai. Mas é isso que você precisa ouvir para despertar desse sono que te deixa inerte, que te tira a sobriedade, a lucidez e que te leva a desviar da verdade de Deus. Acorda tu que dorme, sai desse sono maldito que está te afastando, te tirando o entendimento, te tirando a sensatez, te embriagando para que tu não tenha sobriedade no caminho de Deus. Tu tem que guardar na tua vida, como vida de fé em Deus, é a palavra de Cristo. Tu tem que manter tua vida dentro, não é de nenhuma igreja, escravizada em nenhuma atividade religiosa. Tu tem que manter tua vida de fé em Deus dentro do que Cristo ensinou. Alicerçado em Cristo. Fiel a Ele, a autoridade espiritual da minha vida, da tua vida para com Deus, é Cristo. Não é o que ensina o teu pastor, o papa ou padre dentro da tua religião. Tu tem que colocar a tua vida a serviço, a fidelidade, ao amor, ao zelo, consagrada e devota a Cristo pela palavra dele para tu viver. Não é aos homens dentro de igreja para tu viver escravizado em culto de manhã, de tarde, de noite, obrigação financeira, obrigação de compromisso, de atividade, de tarefa, de presença, de funcionalidade. Tu tá vivendo uma vida maldita, sendo negócio do homem, mantendo o funcionamento do homem, adorando a Deus em vão, sacrifício de tolo, uma fé que te leva a viver uma vida com Deus reprovada. Desperta tu que dormes, irmãos, a verdade está te esclarecendo agora. Discípulo de Cristo é quem está na palavra dele. Tu estás na palavra de Cristo? Porque Cristo não ensinou ninguém a estar com a sua vida centralizada dentro da igreja como casa de Deus. Essa mentira que tu está é do diabo, não é a verdade de Deus. Porque
Cristo não ensinou isso. Você pode argumentar como for, irmão. Você pode ignorar a verdade como for. Você vai continuar dentro de condenação se não crer na verdade. O povo hoje está preso nos ambientes, escravizado nas obrigações. Deixaram de viver para si para viver para a igreja. Para viver trabalho, obrigação e atividade de igreja. Como se isso fosse para Deus, consagrar, buscar, adorar. É não, irmão. Porque Cristo não ensinou nada disso, irmão. Os pastores ensinam, venha para a casa de Deus, aqui é o lugar sagrado, aqui é onde encontra Deus, aqui é onde você vive para Deus, aqui você tem comunhão com Deus, aqui você encontra a bênção, a presença, a cura de Deus, aqui Deus faz um milagre. Tudo isso é mentira do diabo, porque Jesus não ensinou nada disso. Quem ensina isso são esses líderes falsificadores da palavra, que querem manter vocês presos nessa mentira para poder estar fazendo de vocês negócio deles, no domínio e na autoridade deles, presos na mentira do diabo, se colocando como autoridade de Deus para vocês, onde coloca vocês dependente deles para ter vida com Deus, dentro da igreja deles. E tem muitos líderes religiosos, são tão autoritários, que expulsam o povo da igreja e se colocam na autoridade de dizer: se você não tiver subjugado na autoridade do seu líder, você está na maldição divina. Você só pode estar na bênção de Deus se for pela autoridade do seu líder religioso. Olha como é que eles aprisionam vocês que não têm o conhecimento da verdade. Com a mentira, fazendo vocês olhar para eles como se eles fossem o mediador de Deus da vida de vocês. Onde vocês dependem de bênção, de milagre, de cura, de vida com Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Tudo por meio deles, dentro das igrejas deles. É aí que ele escraviza vocês. É a vida escrava dentro das denominações, na dominação do homem, que escraviza vocês mentalmente com a mentira, fazendo vocês pensar que estão vivendo a verdade de Deus. Aí eles dominam sobre vocês. E vocês dentro de maldição. Grande vai ser a decepção das pessoas que estão com a sua vida escravizada, devota. Deixaram de viver a sua vida normal neste mundo para viver uma vida consagrada e devota dentro de religião como se fosse para Deus. Aí quando partir daqui para a eternidade, meu irmão, grande vai ser a decepção, a vergonha e o desprezo eterno. O apartai-vos de mim, maldito. Senhor, eu estava na igreja. Mas fosse orientado que a vida com Deus não era igreja, era por Cristo. Tu dedicou a tua vida à igreja, não a Deus, por Cristo. Porque Deus nunca pediu a você para viver para Ele dentro da igreja. E isso foi advertido a você sempre. E você não deu ouvido. Insistiu em viver na mentira, desprezando a verdade. Então agora não tem mais o que fazer. Condenação por não dar ouvido à verdade. Essa é a realidade que vai acontecer na minha, na sua e na vida de toda a humanidade, irmão. Que não der ouvido à palavra. Meu irmão, estou aqui mostrando a mentira do diabo pregada dentro de igreja por esses pastores que dizem que são homens de Deus. Não é só a igreja evangélica, não. É a igreja católica, a igreja de Mórmon, Testemunha de Jeová. É todo o sistema religioso. Porque teve uma pessoa que colocou aqui, você só fala da igreja evangélica. Por que não fala da macumba, dos centros de terreiro de macumba? Você tem medo, é? Eu digo, não tenho medo, irmão. Se eu tivesse medo, eu não pregava o evangelho. Eu não tenho medo de pregar o evangelho, sabe por quê? Porque aquele que me leva a pregar o evangelho está comigo. E é maior do que os que estão dentro da igreja evangélica, do que o que está com os que estão dentro da igreja católica. O que está comigo, que me mandou pregar o evangelho, é maior do que aqueles que estão dentro da macumba, do que aqueles que estão servindo dentro da igreja evangélica, católica, espírita. O que está comigo é maior, aquele que me mandou pregar o evangelho. Eu não tenho medo da perseguição de crente evangélico, de católico, de espírita, de budista, de espírito nenhum. Sabe por quê eu foco muito no sistema religioso evangélico? Eu vou te dizer por quê. Se tem uma das piores seitas que falsifica o evangelho dentro de uma forma subliminar, como se fosse verdade, é a seita evangélica. É o sistema religioso evangélico. A pior seita que tem. Porque, se você for observar no candomblé, eles não estão nem aí para o evangelho. Eles se declaram ali, a crença dele é aquela, não crê no evangelho. Então, não podemos focar aquelas pessoas, porque elas não estão falsificando a palavra.
quem falsifica a palavra, quem cria heresia de perdição, quem cria doutrina de demônios, quem cria para o povo um evangelho anátema, sabe quem é? É o sistema religioso evangélico. Os falsos profetas não estão dentro da macumba. Os falsos profetas estão dentro do sistema religioso evangélico. E outros. Mas o sistema religioso evangélico é a pior seita que tem, que é aquela que manipula mais a palavra de Deus, onde os profetas, os heréticos, os falsos profetas, os ministros de Satanás, chamados pastores, eles usam de uma sutileza a palavra de Deus que leva a multidão a pensar que está vivendo a palavra. Eles falsificam, manipulam, deturpam, interpretam errado. Eles são falsificadores da palavra abertamente. Os macumbeiros não. Os macumbeiros estão lá usando a palavra não, estão usando sua experiência lá. Mas os falsos profetas dentro do sistema religioso evangélico, eles usam a palavra. Eles pregam heresia de perdição de uma forma encoberta, que se você não tiver prudente para buscar de Cristo conhecimento, você vai ser levado ao engano. Quem é que está pregando o evangelho anátema? Os falsos profetas dentro da igreja evangélica. Quem é que está levando o povo a viver heresia de perdição? Que leva o povo a negar Jesus? Os falsos profetas dentro da igreja evangélica. Onde é que estão os homens que banalizam e escandalizam mais o nome de Deus? Dentro das igrejas evangélicas. Aonde está a maior sutileza de Satanás, usando a verdade de Deus e transformando em mentira? Dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas. O sistema religioso evangélico. Hoje eu vejo isso. Porque antes eu estava dentro do sistema. Eu estava manipulado pelo sistema. Eu não conseguia ver porque eu estava encoberto na mentira do sistema. Hoje eu vejo porque eu estou fora do sistema. Hoje eu vejo que a maior manipulação de Satanás falsificando a palavra não está no catolicismo romano, não está nos mormons, não está no budismo, não está no testemunho de Jeová. Porque ali a gente vê abertamente a ignorância deles e a deturpação da palavra. Agora, a maior manipulação da palavra, a falsificação encobertamente com a sutileza maior que Satanás usa é no sistema religioso evangélico. Pelos tais líderes que se colocam como ungidos, homens de Deus, manipulando a massa, escravizando a massa, levando a massa dentro da sua dominação, onde eles mantêm o povo como robô, negócio deles, levando o povo a perder a sua vida para entregar o seu viver para eles dentro da igreja deles. Olha como o povo dentro do sistema religioso evangélico são mais fanáticos, histéricos, alienados e perdem o senso e a razão, são mais levados à mentira. Em nome de verdade de Deus. Hoje eu exponho não só a mentira do catolicismo romano, não só a mentira que é pregada dentro dos testemunhos de Jeová, dentro dos mormons, do espiritismo. Hoje eu exponho a mentira que é pregada em todo o sistema religioso e principalmente essa mentira camuflada como verdade que é pregada dentro do sistema religioso evangélico. Aonde tem a mentira, a verdade tem que ser levada para condenar a mentira. E dentro do sistema religioso evangélico, vocês pensam que é o mundo de Deus, é a verdade de Deus, vocês estão enganados nessa mentira. É mais uma mentira dentro da mentira que vocês estão vivendo, achando que estão vivendo para Deus dentro do mundo religioso evangélico. Porque não confundam o Evangelho de Cristo Jesus, que é uma informação que trabalha o nosso entendimento para nos esclarecer, com igrejas evangélicas, que é um princípio formulado por homens, dentro de um ambiente onde vocês estão ali centralizados, isolados, restritos, impedidos de pensar, vivendo dentro daquela bolha, subjugada às 4 linhas do sistema, como se fosse a verdade de Deus. Não confunda o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas, com o sistema religioso, com regras e normas de religião, preceitos de homens. Não confundam. Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja evangélica. Jesus mandou ouvir e crer no Evangelho, para que o Evangelho entre no nosso interior, ilumine o nosso interior, transformando o nosso interior e nos libertando das trevas da mentira do diabo, por onde muitos estão escravizados dentro do sistema religioso no geral. O que você está praticando, meu amigo, é a palavra de Cristo? Aí a gente vê hoje os crentes
da religião, porque Jesus não chamou você para ser crente de igreja, tá? Entenda isso. Hoje não tem que ser crente, crente tem que estar na igreja, O crente tem que estar na igreja, porque o lugar do crente é a igreja, o religioso. O cristão tem que estar em Cristo, na palavra, aqui, ó, com entendimento. Porque o lugar do cristão, o crente em Jesus, é em Cristo, não é a igreja. Aí hoje é essa conversa, né? Ou não, o crente tem que ir para a igreja, irmão. Você está crendo nisso e vivendo isso. Quem ensinou isso? Aonde Jesus ensinou isso? Os ensinos dos apóstolos não levam ninguém a isso. Quem disse a você que você tem que estar dentro de alguma igreja? Porque Cristo não pregou igreja, os apóstolos não pregaram igreja, eles não orientaram ninguém a estar dentro de igreja, não orientaram ninguém a buscar Deus dentro de igreja, não criaram nenhum lugar místico chamado igreja, não criaram regra e norma vivida dentro de igreja, não criaram autoridade eclesiástica de igreja, não criaram lugar santo, sagrado, púlpito de igreja. Tudo isso é mentira, é paganismo, é coisa do diabo. E você está vivendo isso. Tá ou não? Tá. E você está vivendo isso que nem ouvir a verdade dá, porque você está com raiva da pregação? Você desconta em mim, mas não é em mim não. Vai descontar na palavra. Você está ficando irado com a palavra. Eu sou apenas mensageiro da palavra. Eu sou apenas aquele que leva a palavra. Você está irado com a verdade que você está ouvindo, porque o diabo está prendendo a tua mente na mentira. Teu coração está obscurecido do entendimento da verdade. E tu não estás na verdade, porque até agora tu resiste à verdade e permanece na mentira. Tu precisa quebrantar, ser humilde, ouvir e deixar o Espírito de Deus te convencer para que a palavra gere em ti a vida com Deus. Vida com Deus é gerada pela palavra quando a gente ouve. Vida com Deus não é gerada por uma convenção a uma vida religiosa e passar a viver credo e dogma religioso dentro de nenhuma religião. Vida com Deus é pelo ouvir da pregação do Evangelho, pelo ouvir pela palavra que gera fé, por onde vai te levar a vida com Deus. Aí eu pergunto, irmão, tu está devotando, consagrando tua vida a Deus, é? Tu está pensando que tua vida com Deus é por meio de culto de manhã, culto de tarde, culto de noite? Tu está pensando que tua vida com Deus é porque tu anda todo formal, se vestindo o dia todo, 24 horas na formalidade da religião? Tu está pensando que tua vida com Deus é porque tu pratica obra de igreja, trabalho de igreja, compromisso de igreja, vida de igreja? Tu está pensando que tua vida com Deus é porque tu vai para culto de consagração, culto de jejum, culto da campanha, culto do pacto, culto do voto, culto do trabalho disso, trabalho de evangelismo, trabalho de sei o quê? Tu está pensando que tua vida com Deus é porque tu sobe monte, é porque tu vai para isso e aquilo outro? Tu está perdido de Deus, porque nada disso, nada disso Jesus mandou tu praticar. Tu está praticando tudo em vão. Por isso que Jesus vai dizer, adora a Deus em vão. Discípulo de Jesus é quem está na palavra de Cristo. Jesus nunca mandou ninguém. Vá para a igreja orar, vá para a igreja buscar a Deus, vá para a igreja servir a Deus. Você tem que estar na igreja para ser de Deus. Você tem que subjugar a autoridade do seu líder religioso, o seu pastor, porque ele é o homem de Deus, o seu guia, o seu mestre, a autoridade espiritual para a sua vida. Você tem que crer nele, obedecer a ele, para estar debaixo da bênção de Deus. É mentira do diabo, é eles que pregam isso. Eles são filhos do diabo que pregam essas mentiras que vocês estão escravizados. Jesus, a palavra de Jesus não ensina nada disso, irmão. Eu estou mostrando para você, me mostre aonde é que isso que você vive Jesus ensinou. Não, procura a igreja verdadeira, procura a religião verdadeira. Eu vi um pastor aí, desses pastores famosos, que arrasta a multidão com a mentira do diabo, né? Não com a verdade de Deus, porque a multidão está sendo arrastada pela mentira do diabo. E esse pastor disse assim, não, você tem que procurar a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira são 3 pontos que a gente tem que observar a igreja verdadeira. É mentira do diabo. Você já está sendo instruído errado. Jesus não mandou você centralizar, botar a sua vida priorizando a procurar a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira não tem nenhum lugar. Jesus mandou você ouvir e crer na verdade, não procurar a igreja verdadeira. Porque se você for procurar a igreja verdadeira, você vai cair na mentira de Satanás. Porque a igreja que você vai encontrar achando que a verdadeira é a mentira, porque não tem igreja verdadeira, porque Jesus não deixou igreja verdadeira para ninguém procurar e para ninguém estar nela. O caminho para a vida com Deus não é nenhuma igreja, Jesus não deixou isso.
O caminho para a vida com Deus é Cristo, é o conhecimento dele, a verdade que liberta. Ele mandou ouvir e crer na verdade para ser liberto. Ele mandou seguir a ele, estar nele. Ele não mandou você procurar a igreja verdadeira ou religião verdadeira para viver sua vida de fé em Deus dentro de nenhuma religião ou nenhuma igreja que diga ser verdadeira. Todos aqueles que se denominam verdade de Deus, está dentro de uma igreja verdadeira, está sendo de Deus, é mentiroso, porque ser de Deus, igreja de Deus, não é nenhuma dessas. Jesus não estabeleceu nenhuma instituição, nenhuma denominação para o povo viver dominado na dominação do homem dentro da denominação religiosa. Você tem que viver dominado por Cristo, em Cristo, dentro da submissão a Ele pela palavra, do domínio, na dominação de Cristo pelo Espírito Santo que nos guia na palavra. O Espírito Santo não guia ninguém dentro de nenhuma igreja. O Espírito Santo não leva ninguém a viver uma vida com Deus dentro de nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem nenhuma outra. Isso é mentira que o diabo colocou para desviar você da verdade do Evangelho. Enquanto a verdade do Evangelho te manda crer e seguir a Jesus, o diabo com a mentira dele manda tu ir buscar a igreja e seguir a igreja como se fosse para Deus. Seja qual for o pastor, qual for o ministério, rapaz. Os homens estão aí dominando sobre vocês, fazendo negócio de vocês. É muita pregação de santidade, de justiça, de amor. É muitos homens querendo mostrar uma santidade nos seus sermões, na sua pregação, querendo mostrar eloquência, dominando o povo em nome de Deus. Você já está perdido. Quando você se submete a uma vida com Deus, dentro de um ambiente, colocando o homem como centro da tua busca de Deus, tu já está em maldição, tu já está em anátema, tu já está em heresia. Tu tem que conhecer a Jesus e entender que em Jesus tu está na vida com Deus, que em Jesus tu estás com a tua vida guardada em Deus, na bênção de Deus. Por Jesus tu é guiado por Deus. Não coloca a tua vida com Deus mediada por uma igreja, por um sistema religioso, por trabalho, por obrigação, por sacrifício religioso, por ritual religioso, por culto religioso, por líder religioso. Quando tu faz isso, tu estás errando o alvo. A vida com Deus é mediada unicamente, exclusivamente por Cristo na palavra. Mas, irmão Hélio, como é que eu vou ouvir a palavra? Eu não tenho que ter um homem para pregar a palavra? Tem. E Jesus levantou homens para pregar a palavra. O problema é que os homens estão pregando a palavra e centralizando você dentro do ambiente deles. Quando alguém estiver pregando para você a palavra e centralizar a sua vida como se fosse para Deus dentro de igreja, para fazer você estar lá, se submeter aos rituais, aos cerimoniais, e viver sua vida centralizada lá, nos trabalhos, na obrigação, e dizer, olha, você tem que ser de Deus, tem que servir aqui. Aí você corre, porque você vai ser aprisionado. Você vai ser escravizado. Ele vai pregar o evangelho e colocar você preso como negócio dele na igreja dele. O evangelho é pregado não é com meio de igreja, não é com vida de igreja, não é com culto de igreja, não é com ritual de igreja. O evangelho é pregado para levar você o conhecimento de Cristo. É isso que o evangelho mostra. Foi isso que Jesus mandou os apóstolos pregar. Só que os homens hoje pregam o evangelho, mas a mensagem que eles pregam é centralizando você nas igrejas. É convidando você a servir a Deus nas igrejas. É levando você a ser de Deus nas igrejas. É levando você a consagrar sua vida a Deus pela igreja. É levando você a ter segurança da salvação de Deus dentro de igreja, pelos rituais, pelos cerimoniais. Isso é uma grande maldição, irmão, que está tirando você do centro da direção que o evangelho mostra que é Cristo. É a grande sutileza de Satanás. Os homens estão lá pregando o evangelho. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Creia em Jesus. Venha para a igreja que tem o culto da vitória. Tem o culto da bênção. Venha para a igreja buscar a Deus. Sua vida com Deus tem que ser vivida na igreja. Acabou. Acabou. Acabou aí a ação do Espírito Santo. Agora quem opera aí são os espíritos enganadores, porque é a mentira que está sendo pregada. E o Espírito Santo não trabalha na mentira, trabalha nos guiando na verdade. O Espírito Santo não guia ninguém pregando a mentira do diabo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus que trabalha em nós para condenar a mentira do diabo. Então, quando os homens pregam para você, dizendo que é de Deus, pregando o evangelho, e colocando sua vida subjugada a Deus dentro de igreja, por meio da autoridade deles, por meio de sacrifício, por meio de penitência, por meio de obrigação, cumprindo o ritual, vivendo o cerimonial, praticando a sua vida devocional, consagrada, centralizada, estabelecendo a igreja como ponto central, lugar místico, aonde Deus está, porque é ali para adorar, é ali para servir, é ali para estar, tem que ter comunhão com Deus na igreja. Quando esses homens pregam isso, já mostra que eles não são de Deus, porque o que eles estão pregando não é a verdade do evangelho, é a mentira do diabo que está corrompendo você da verdade do evangelho.
Essa pregação de igreja é uma grande investida de Satanás para desviar você da verdade de Deus que o Evangelho mostra. Cuidado! Vá buscar ouvir o Evangelho, esqueça a igreja, esqueça esse princípio, essa vida de igreja. Olha, o povo hoje está tão cego. O diabo manipulou tanto a mente do povo com essa mentira de igreja, que hoje, quando você vai pregar o Evangelho, sabe o que as pessoas dizem? Não, eu já sou da igreja. Meu irmão, estou falando de igreja, não. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou te trazendo uma informação que tu tem que parar para ouvir antes de poder se manifestar, de poder opinar, de poder questionar. Primeiro ouve para poder ter atenção no que tu vai ouvir. O povo está tão preso nesse princípio do inferno que Satanás criou, dessa ideia de igreja, que o povo hoje não defende mais a verdade do Evangelho, é igreja. O povo hoje não está mais preocupado com a vida na palavra de Cristo, é com a vida em igreja. O povo hoje não está mais olhando Cristo como mediador para que eles estejam em Deus, tem que estar dentro de igreja. O povo hoje não está mais olhando no entendimento pelo sacrifício de Cristo por onde nós somos salvos, não, tem que estar na igreja, senão não é salvo. Tem que guardar o sábado, dar o dízimo, ser batizado e por aí vai. Olha como esse princípio de igreja é maldito, irmão. Vocês acham que eu estou pregando isso constantemente aqui nas minhas redes sociais? Hoje eu estou centralizando as minhas pregações nesse tema, nesse assunto. Porque Deus, Ele quer que você seja esclarecido. A grande mentira de Satanás que tem prendido a massa de gente, a multidão de pessoas, é nessa mentira de igreja que o povo... Não é agora não, irmão. Isso vem lá dos séculos. Isso vem de séculos atrás. Essa mentira de igreja, eu sempre digo isso aqui porque é importante mostrar o ponto, o princípio para as pessoas. Sabe aonde foi que Satanás formulou o princípio dessa mentira que ele prega, que prende a multidão hoje de igreja? No século III. Através do imperador Constantino, que se declarou cristão. Estabeleceu o cristianismo como religião cristã oficial de Roma. O Edito de Milão no século III. Constantino fez das heresias católicas uma religião que diz que é cristã. E agora, o diabo, através de Constantino, desvia a pessoa de Cristo e leva as pessoas a viver uma religião cristã. A vida tem que ser vivida em Cristo, não numa religião cristã. Constantino agora, usado por Satanás, estabelece a Igreja Católica Romana como a igreja oficial, a igreja de Cristo. E agora se colocou essa mentira de que você, para viver para Cristo, tem que ser por meio e dentro da igreja dele. E a partir daí surgiu essa ideia de igreja. O sistema religioso evangélico, que é uma ramificação que saiu do sistema católico romano, continua pregando essa mentira ao longo dos séculos. E com isso vem criando igrejas. São centenas de igrejas, são denominações de igreja, são milhares de igrejas, cada uma dizendo que é a casa de Deus e o povo tem que estar dentro dela. Olha onde o diabo fez as pessoas estar presa, centralizada no ambiente igreja, isolada dentro de um ambiente subjugado às regras e às normas dos homens e perdido da liberdade de Cristo. Essa mentira de igreja foi estabelecida no século III pelo sistema católico romano através de Constantino, que centralizou agora a vida com Deus, tudo de Deus, por meio da igreja. E só por meio da igreja você pode servir a Deus, ser de Deus, e pela autoridade e pela direção dos homens, que é o guia da igreja, que colocaram os papas, né, como guia da igreja. A igreja católica, o guia da igreja é o Papa. A igreja evangélica, o guia da igreja é o pastor-presidente. Em todas as suas igrejas, todo o sistema religioso, os líderes religiosos se colocam como guia do povo. É aí onde